E aí, meninos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronald e agora a gente vai começar um novo assunto, tá? A gente vai começar química orgânica. O que nós estudamos até agora foram funções da química inorgânica, né? Você viu ácidos, bases, sais, óxidos. E aí eu aproveitei e falei dos problemas ambientais. O que a gente vai fazer agora é estudar outros grupos de compostos, mas pertencentes a um outro ramo da química, a química orgânica. A química se divide em inorgânica e orgânica. Agora a gente vai entrar na química orgânica. Você vai ver que é um assunto fácil, é um assunto legal. Eu estou adiantando alguma coisa aqui do ensino médio, porque lá você vai precisar. Agora, já te falo uma coisa. Estudar química orgânica aprofundadamente, isso você vai fazer na terceira série do ensino médio. Lá você vai ter 2 aulas por semana só para estudar química orgânica. Esse assunto que a gente vai começar agora vai te ajudar muito quando você chegar lá no seu ensino médio, lá na terceira série, beleza? Então vamos começar aqui, ó. Eu começo com um pouquinho de histórico da química orgânica. Bem rapidinho, só para você ter uma noção de onde vem o termo e de onde vem a química orgânica. Olha só, pessoal. O termo orgânico deriva de organismo. A palavra mesmo já lembra, ó. Orgânico vem de organismo. E quando a gente fala em organismo, automaticamente você pensa em organismo vivo. Então a ideia que vem na sua cabeça é alguma coisa viva. É daí que vem o nome orgânico e daí que vem o nome química orgânica. É porque desde o Egito Antigo já se conhecem compostos orgânicos extraídos de seres vivos, né? A ureia, por exemplo, tem um tipo de veado que é lá da África, chama veado almiscareiro. Eles tiram uma glândula desse animal e fazem o perfume almíscar, né? Então, compostos que derivavam de seres vivos, o látex da seringueira, né? Compostos que derivavam de seres vivos eram chamados de compostos orgânicos. O Bergman, Torben Olof Bergman, que esse cara chamava, ele deu essa definição de química orgânica como sendo a química dos compostos dos seres vivos. O Lavoisier, ele fez uma descoberta que, na época, não deram muita moral para a descoberta do Lavoisier, não, para te falar a verdade, mas depois ela foi importantíssima até para a definição atual de química orgânica. O Lavoisier, ele acabou descobrindo no laboratório dele que todos os compostos orgânicos continham carbono na sua constituição, tá certo? Depois vem o Berzelius. Berzelius elaborou uma teoria chamada teoria da força vital, ou teoria do vitalismo. O que significava a teoria do vitalismo? Presta atenção, ó. O Berzelius falava o seguinte, que Deus, né, Deus, que é o criador de tudo, deu aos seres vivos o que ele chamou de força vital. Porque, olha só, de acordo com Berzelius, né, quando Deus criou a Terra, ele criou os seres que têm vida e os seres inanimados, ou seja, vou colocar assim, ó, não vivos. Qual a diferença dos seres vivos para os não vivos? Que os seres vivos devem ter alguma coisa que Deus deu a eles e que é responsável pela manutenção da vida, né? Aí ele chamou isso de força vital. A pedra, a rocha, a água não tem vida, por quê? Porque Deus não deu a eles essa força vital. Então ele meio que mesclou, né, a religiosidade com a ciência e assim por diante. Mas enfim, para Berzelius, os seres vivos só têm essa capacidade de se manter vivo devido à força vital que Deus deu a eles. Então, de acordo com essa teoria, os seres vivos só seriam capazes de fabricar substâncias orgânicas para a manutenção da própria vida devido a essa força vital de Deus, tá certo? Mas acontece o seguinte, ó, deixa eu apagar isso aqui para seguir as animações. Aqui. Beleza. Pronto, apaguei. Mas acontece o seguinte, Frederick Wöhler, no laboratório dele, ele fez uma experiência que mudou essa regra. Veja, de 1807 a 1828 são 21 anos. Por 21 anos acreditou-se na teoria da força vital. Só que o Wöhler, meio que por acaso, ele conseguiu sintetizar a ureia, e a ureia era um dos compostos orgânicos mais conhecidos de todo mundo, porque a ureia está presente na urina dos seres vivos, né, dos animais. Então ele sintetizou a ureia a partir do cianato de amônio, que é um sal inorgânico. Ele fez essa reação aqui, ó.
ele pegou o isocianato de amônio, que é esse composto aqui, ó, NH4OCN, aquecendo esse recipiente, ele conseguiu produzir a ureia, que é um composto orgânico, um dos mais conhecidos naquela época. Então ele conseguiu sintetizar um composto orgânico somente com aquecimento. Ou seja, ele não precisou da força vital de Deus para sintetizar um composto orgânico. Então não se necessita dessa força vital para a fabricação de compostos orgânicos. Aí ele acabou derrubando a teoria da força vital, né? E aí vem Auguste Kekulé, que propôs a definição atual, que é a que usa até hoje, né, de química orgânica. De acordo com a definição atual, química orgânica é a parte da química que estuda os compostos, compostos do carbono. Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Então, a química orgânica estuda os compostos do carbono. Agora, significa, vamos pensar um pouquinho nessa definição. É a parte da química que estuda os compostos do carbono. Ronald, quer dizer que todo composto orgânico tem carbono? Sim, claro, todo composto orgânico tem carbono. Agora, todo composto que tem carbono é orgânico? Não necessariamente, aí não é verdade. Só para você ter uma ideia, isso aqui é um exemplo. O cianato de amônio é um composto que tem carbono na sua constituição, mas ele não é orgânico. O gás carbônico tem carbono e não é orgânico. O carbono, na sua forma grafite, e o carbono, na sua forma diamante, tem carbono e não são orgânicos. O ácido carbônico, H2CO3, tem carbono e não é orgânico. Então, você agora pode estar pensando assim, então como é que eu vou fazer para saber se o composto que tem carbono é ou não é orgânico? Calma, porque agora eu não consigo te explicar isso, né? Para você entender se um composto que tem carbono é orgânico ou não, você vai ter que saber se aquele composto pertence a uma das funções orgânicas. Como você não conhece as funções orgânicas, não dá para responder essa pergunta agora. Mas ao longo do tempo, você vai aprender isso aí com muita facilidade, não esquenta a cabeça com isso. Então, química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono, beleza? Bom, continuando aqui na nossa parte introdutória de química orgânica, um pouquinho de teoria estrutural. Ó. O que são elementos organógenos? Esse nome feio aqui indica uma coisa muito simples. São os elementos que participam da composição dos compostos orgânicos. Participam da composição dos compostos orgânicos. Nós chamamos isso de elementos organógenos. Quais são os elementos organógenos? Vou colocar aqui os principais. Claro, o carbono, que é o principal, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Esses são os 4 principais. Além deles, os halogênios também aparecem, não tanto, mas aparecem. Halogênios. Escrevi errado aqui, deixa eu corrigir. Halogênios. Quem são os halogênios? São os elementos da família 7A. Tem alguns outros, por exemplo, o fósforo aparece, o enxofre aparece de vez em quando. Alguns metais, vou colocar aqui, alguns metais e outros elementos, né? Os principais são esses aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses são os grandes principais elementos organógenos que estão presentes na maioria dos compostos orgânicos. Carbono, hidrogênio e oxigênio tem demais, né? Aqui, outra coisa, em relação à teoria de valência, o que significa valência? Valência significa ligações. Os elementos químicos, eles estabelecem um número fixo de ligações químicas. Então, quando você observar a estrutura de um composto orgânico, você sempre vai ver o carbono assim, tetravalente. O que significa tetravalente? Estou escrevendo errado hoje, Tetravalente. O que significa tetravalência? Significa que o carbono faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4 ligações. Você sempre vai ver o carbono fazendo 4 ligações. Se o carbono não aparecer fazendo 4 ligações, está errado. Ou você escreveu errado, ou tem algum erro de digitação, ou eu escrevi errado, alguma coisa está errada. Carbono obrigatoriamente tem que fazer 4 ligações
até porque ele é da família 4A e todo mundo da família 4A faz 4 ligações. Já o oxigênio, que aparece muito, é sempre bivalente. O que significa ser bivalente? Significa que ele faz 2 ligações químicas, até porque o oxigênio, como ele é da família 6A, ele faz 2 ligações para completar 8, teoria do octeto. O hidrogênio e os halogênios, o que são halogênios? Elementos da família 7A. São todos monovalentes, ou seja, eles fazem uma ligação somente. O hidrogênio sempre faz uma ligação só, o cloro sempre faz uma ligação só. Então, aqui eu só citei 3 exemplos. O carbono tetravalente, o oxigênio bivalente, hidrogênios e halogênios monovalentes. Existem infinitos outros elementos químicos. Ó. O nitrogênio, por exemplo, é um deles. O nitrogênio é assim, ó. Nitrogênio sempre fazendo 3 ligações, ou seja, o nitrogênio é trivalente. Faz 3 ligações. Isso está relacionado com tabela periódica, né? Agora, uma observação importantíssima é o seguinte. Você já sabe que o carbono, que é o principal elemento da química orgânica, ele é tetravalente, ou seja, ele sempre tem que aparecer fazendo 4 ligações. Se ele não estiver fazendo 4 ligações, já falei para você, alguma coisa está errada. Mas essas 4 ligações, elas podem aparecer de formas diferentes. Aqui, ó. Aqui eu tenho exemplos de formas diferentes. Está faltando uma forma ainda, até vou colocá-la daqui a pouco. 4 formas diferentes, né? Aqui tem 3, do carbono fazer 4 ligações. Olha esse primeiro carbono aqui, ó. Vou chamar esse carbono aqui de carbono 1 e esse carbono de carbono 2. Veja, cada um desses carbonos 1 e o 2 estão fazendo 1, 2, 3, 4 ligações simples. 1, 2, 3, 4 ligações simples. Então, uma forma dele fazer 4 ligações é sendo 4 ligações simples. Você vai ver mais para frente que a esse carbono 1 e a esse carbono 2, nós vamos classificá-lo como carbono sp3. Mas daqui a pouco eu explico o que é sp3, não esquenta com isso agora. Bom, esse carbono aqui, ó, vou chamar esse carbono de 3 e esse carbono de 4. Veja, tanto o carbono 3 quanto o carbono 4 estão fazendo, cada um deles, uma dupla e 2 ligações simples. Ó, o carbono 3, uma dupla e 2 simples, o carbono 4, uma dupla e 2 simples. Deu 4 ligações, só que elas são diferentes da primeira. Esse carbono aqui faz 2 duplas, cada um deles, né? E duas, falei errado aqui, é uma dupla e 2 simples. Uma dupla e 2 ligações simples, para dar as 4, né? E você vai ver que tanto o carbono 3 quanto o carbono 4 são carbonos que serão classificados como sp2. Eu explico por que depois. E o carbono aqui, ó, vou chamar esse carbono aqui de 5, esse carbono aqui de 6. Tanto o carbono 5 quanto o carbono 6 fazem uma simples cada um e uma tripla cada um deles. Ou seja, eles fazem uma ligação simples e uma ligação tripla. E esses carbonos são classificados como carbonos sp1 ou sp, dá na mesma. Veja que a única coisa que você precisa entender nesse momento é que tanto o carbono 1 quanto o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, eles estão fazendo sempre 4 ligações. Agora, como essas ligações são feitas, podem ser de formas diferentes, não há problema nenhum, e aparece todos esses tipos de carbonos dentro de moléculas orgânicas conhecidas. Tudo bem? Bom, continuando aqui, né, deixa eu tomar uma aguinha aqui primeiro. Ó. Veja, uma observação importantíssima, isso por enquanto é, até aqui, a informação mais importante. É a representação dos compostos orgânicos. O que você está vendo aí na tela é um modelo de uma molécula de glicose, ou seja, esse modelo utiliza as bolinhas para representar os átomos e os cilindrozinhos para representar as ligações. Esse modelo é o modelo mais próximo do real, da realidade, que é a molécula de glicose. A molécula de glicose é muito parecida com o que você está vendo aí. Agora, quando a gente faz o estudo dos compostos orgânicos, a gente não vai fazer assim, desenhar desse jeito moléculas orgânicas, até porque muita gente nem daria conta e demandaria muito tempo. Então existem formas de se representar as cadeias carbônicas e quando a gente vai fazer o estudo de química orgânica,
a gente faz estudo exatamente dessas cadeias carbônicas. Por falar nisso, se você for lá na tabela periódica, fazer um rascunho aqui, depois eu apago, ó, tabela periódica, aqui na família 4A, ó, 4A, você tem o primeiro elemento que é o carbono, o segundo elemento que é o silício, o terceiro elemento que é o germânio e assim por diante. Se você pegar todos os elementos da tabela periódica, somente dois, só dois, tá? Só dois desses elementos têm a capacidade de formar cadeias. O que são cadeias? Um átomo ligado no outro igual, no outro igual, no outro igual e assim repetindo sucessivamente. Esses dois elementos são o carbono e o silício. As cadeias formadas pelos carbonos são as cadeias orgânicas, que a gente vai começar a estudar agora. E as cadeias formadas de silícios, silício, né, átomos de silício, são os compostos chamados de silicatos. O silicone de fazer implante é um tipo de silicato, é um polímero de silícios, parecido com o que nós temos na química orgânica, tá? Então, só o carbono e o silício tem essa capacidade, essa propriedade de poder formar cadeias com átomos sempre iguais, tá certo? Então, olha só, essa molécula de glicose, esse modelo da molécula de glicose, foi transformado numa fórmula estrutural. Como assim, Ronald? Olha só, presta atenção que você vai ver que é fácil. Aqui eu não coloquei uma legenda porque não precisava, mas o átomo vermelho indica o átomo de oxigênio. O átomo branco indica o átomo de hidrogênio. E o átomo preto, ó, preto, indica o átomo de carbono. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar esse carbono aqui, ó, de carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu numerei os carbonos para ficar mais fácil da gente reconhecer os carbonos. Esse carbono 1 está aqui, ó. Aqui o carbono 1, ó. Aqui, ó. Está aqui o carbono 1. Olha só. O carbono 1 está fazendo uma dupla com o oxigênio e uma ligação simples com o hidrogênio. Está aqui o carbono 1 fazendo uma dupla com o oxigênio e uma ligação simples com o hidrogênio. Aí vem o carbono 2, ó, que está ligado a OH de um lado e hidrogênio do outro, ó. Carbono 2 ligado a OH de um lado e hidrogênio do outro. O carbono 3 tem aqui OH e outro hidrogênio nele, ó. Carbono 3 tem aqui OH e outro hidrogênio. O carbono 4 tem OH, o vermelhinho é oxigênio, né? OH e o hidrogênio branco, ó. Carbono 4, OH e o hidrogênio branco. O carbono 5, OH e o hidrogênio, ó. Carbono 5, OH e o hidrogênio. O carbono 6 tem aqui OH, oxigênio e hidrogênio, que está aqui, ó. E mais dois hidrogênios ligados a ele. Está aqui, ó, CH2, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse modelo de molécula e transformei numa fórmula estrutural plana, tá certo? Acontece o seguinte, essa fórmula estrutural plana não é a forma mais usada para fórmulas estruturais. A mais usada é essa daqui. Veja, para você entender agora, ó. Esse carbono 1 é esse carbono 1 aqui, ó. Nessa fórmula, isso aqui a gente chama de fórmula estrutural geométrica ou fórmula de linhas, tem vários nomes, ou simplesmente fórmula estrutural mesmo. Na fórmula estrutural, cada vértice da figura, cada quininha da figura, contém um átomo de carbono, ó. Cada vértice aqui é um átomo de carbono. E aí você vai identificando os carbonos, ó. Esse carbono 1 é esse carbono 1 aqui. Esse carbono 2 é esse carbono 2. Esse aqui é o carbono 3, que está aqui, ó. Carbono 3. Esse é o carbono 4, que está aqui, carbono 4. Esse é o carbono 5, que está aqui, o carbono 5. E aqui o carbono 6, aqui o carbono 6. Veja, vou pegar um carbono aqui como exemplo. Vamos pegar o carbono 4, ó. No carbono 4, nós temos uma hidroxila para um lado, ó, carbono 4, 4 é o amarelo, vou colocar ele de amarelo, carbono 4, e nele nós temos uma hidroxila, hidroxila é esse grupo OH aqui, né? Só que o carbono 4 também apresenta ligado a ele um hidrogênio. Veja, aqui no carbono 4, ó, não está aparecendo o hidrogênio, não tem problema. O hidrogênio não é comum aparecer nesse tipo de fórmula estrutural. Até porque o hidrogênio sempre estará lá no carbono, completando as suas 4 ligações. Lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações, obrigatoriamente?
Veja, esse carbono 4 aqui, ó, está fazendo para cima do lado direito uma ligação, para cima do lado esquerdo outra ligação, aqui na hidroxila outra ligação. Só tem 3, está faltando uma. É porque a outra ligação é feita com hidrogênio, mas os hidrogênios não costumam aparecer nesse tipo de fórmula estrutural. Essa fórmula estrutural aí, ó, ela é importante porque olha as informações que ela nos dá. Olhando para aquele tipo de fórmula, que tipo de informações a gente consegue reconhecer? Primeiro, a conectividade dos átomos. O que significa conectividade? Anota isso no seu caderno. A palavra conectividade significa sequência. Sequência. Então, olha só. Se eu tenho aqui a fórmula estrutural, eu consigo ver a sequência, como os átomos estão sequenciados dentro da cadeia carbônica. É possível verificar essa sequência, tanto na fórmula estrutural geométrica, quanto na fórmula estrutural completa, quanto aqui, ó, no modelo da molécula de glicose. É possível ver isso com muita facilidade. Então, a primeira informação que a fórmula estrutural te dá é a conectividade, ou seja, a sequência dos átomos. A segunda informação que ela te dá é a quantidade de átomos. Você consegue contar quantos átomos tem de cada elemento químico na molécula. O terceiro é o tipo de ligações. Dá para ver, por exemplo, que aqui a ligação é simples, mas aqui, ó, a ligação é dupla. Então, o tipo de ligação, se é simples, se é dupla ou tripla. Na fórmula estrutural, dá para ver isso. A geometria da molécula também dá para ver. Olha aqui, ó, você vê o formato da molécula, onde tem vértices que contêm carbonos na estrutura, certo? E a partir da fórmula estrutural, a gente também consegue a fórmula molecular, é só contar. Veja, ó, comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6. Vamos contar hidrogênios? Eu vou grifar os hidrogênios, ó, de laranja aqui, ó. Hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H12. Vamos grifar os oxigênios de verde, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oxigênios. É por isso que a fórmula da glicose é C6H12O6. Tudo bem? Então, dentro da química orgânica, nós vamos trabalhar bastante com esses 3 tipos de fórmula. A fórmula estrutural, a fórmula estrutural geométrica, ou fórmula de linhas, tanto faz, e a fórmula molecular. Inclusive, nessa parte inicial da química orgânica, uma coisa que a gente vai fazer muito é eu fornecer para você a fórmula estrutural ou estrutural de linhas, e a partir de uma dessas duas você vai obter para mim a fórmula molecular. Como é que eu faço isso? É só você contar quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios tem na estrutura. A gente vai fazer isso bastante antes da gente continuar na parte de classificação de cadeias carbônicas. É questão de treino, mas é fácil de fazer. Tudo bem? Então, aqui na tela, eu tenho as 3 principais formas de se representar um composto orgânico. A fórmula estrutural, a fórmula estrutural de linhas e a fórmula molecular lá na frente. Beleza? Continuando aqui, ó, na nossa aula introdutória de química orgânica, falando um pouquinho aqui de cadeias carbônicas. Veja, aqui eu tenho uma cadeia carbônica e vamos fazer da seguinte maneira, ó. Nessa moleculinha aqui, o átomo preto vai representar o carbono. O átomozinho branco vai representar o hidrogênio. Eu quero transformar esse modelo de molécula, primeiro, numa fórmula estrutural completa. Ora, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar nomes para esses carbonos. Vou chamar esse aqui de carbono 1. Deixa eu mudar de cor porque ficou muito escuro, não dá para ver direito, ó. Vou colocar uma cor mais clara, vou colocar um laranja aqui, ó. Esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o carbono 2, esse vai ser o carbono 3, esse vai ser o carbono 4, esse o carbono 5 e esse o carbono 6. Tudo bem? Então, olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos ligados em linha. Vou transformar isso em cadeia carbônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos ligados em linha. Veja que aqui, ó, eu tenho carbono 1, opa, falhou aqui, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Beleza? Lá no carbono 1, eu tenho 1, 2, 3 hidrogênios. Então, eu posso fazer assim, ó. 1, 2, 3 hidrogênios. Veja que o carbono 1 está fazendo as suas 4 ligações, né? Lá no carbono 2, eu tenho 1, 2 hidrogênios. Ó, no carbono 2, 1, 2 hidrogênios. No carbono 3, mais 2 hidrogênios. 1, 2. No carbono 4, mais 2 hidrogênios. 1, 2. No carbono 5, mais 2. Está aqui, ó. 1, 2. E no carbono 6, 3 hidrogênios. 1, 2, 3. Então, olha o que eu acabei de fazer. Transformei lá aquela fórmula, aquele modelo de molécula, em uma fórmula estrutural. Essa primeira fórmula que a gente viu é uma fórmula estrutural completa. Veja que todos os carbonos estão fazendo 4 ligações e tem que ser assim, porque o primeiro princípio da química orgânica é o carbono é tetravalente, certo? Agora eu quero fazer o seguinte, vou transformar essa fórmula em fórmula estrutural de linhas, aquela geométrica. Veja, são 5 carbonos em linha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o primeiro carbono e aí vou fazer a sequência, ó. Esse já é o carbono 1. 2, 3, 4, 5. Então eu coloquei o primeiro e último carbono da sequência. Esse primeiro carbono aqui tem 3 hidrogênios nele, então eu vou colocar aqui, ó, H3. E esse último carbono tem 3 hidrogênios nele, vou colocar aqui, ó, H3. Então veja, esse carbono 1 é esse, o carbono 2 está aqui, o 3, o 4 e o 5. Veja que cada vértice da figura geométrica corresponde a um carbono. Você percebeu que, por exemplo, aqui no carbono 2, ó, eu não coloquei os hidrogênios. No 2 eu não coloquei, no 3 eu não coloquei, no 4 eu não coloquei. Na fórmula geométrica, é normal a gente colocar os hidrogênios só nas extremidades do composto. Na parte intermediária dele, não. Porque a gente já sabe que os hidrogênios estão lá completando as 4 ligações. Nesse carbono 2 tem 2 hidrogênios, nesse carbono 3 tem 2 hidrogênios, nesse carbono 4 tem 2 hidrogênios, no carbono 5... Ah, são 6 carbonos, eu coloquei errado. Deixa eu corrigir isso aqui. Eu tinha achado que eram só 5. Então, peraí, deixa eu corrigir. Aqui, ó. Falta um aqui, ó. Opa, agora sim. E aqui, CH3. Então, peraí, deixa eu corrigir. Carbono 5 e aqui carbono 6. Agora sim, agora ficou certo. Nem tinha percebido que eram 6 carbonos. E agora eu quero a fórmula molecular desse composto. Fórmula molecular é o quê? Quantos carbonos, quantos hidrogênios? Nós já vimos que carbonos são 6. E hidrogênios? Ora, você pode contar na fórmula estrutural completa ou na fórmula de linhas. Tanto faz. Aqui, ó, hidrogênios são 1, 2, 3. Deixa eu grifar para ficar mais fácil. Ó, vou grifar de verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou seja, a fórmula do composto é C6H14. Essa é fórmula estrutural. Essa aqui também é fórmula estrutural também. Estrutural. Só que a fórmula estrutural geométrica, ou fórmula de linhas, essa aqui é chamada fórmula molecular. Beleza? Então veja, eu peguei o modelo da molécula, esse composto aí chama hexano, tá? Peguei o modelo da molécula de hexano e transformei na fórmula eletrônica, na estrutural de linhas e fórmula molecular. Beleza? Mais um exemplo aqui para a gente treinar. Ó. Agora vocês precisam treinar bastante isso que a gente acabou de fazer. Olha esse composto. Esse composto já não é um hidrocarboneto. O composto anterior, ele só era formado por carbono e hidrogênio. Então ele era hidrocarboneto. Esse aí não é um hidrocarboneto mais. Ó. O átomo pretinho vai ser carbono. O átomo branco vai ser hidrogênio. Ó. Então isso aqui é hidrogênio. Beleza. E o átomo vermelho vai ser oxigênio. Então eu tenho aqui oxigênio, certo? Bom, transformando isso daí em
fórmula estrutural. Olha, deixa eu mudar a cor aqui. Fórmula estrutural. Vou começar por esse primeiro carbono 1 aqui, ó. Tá aqui o carbono e os seus 3 hidrogênios, ó. Depois, o carbono 2, tá aqui o carbono 2, ele tem um hidrogênio, vou colocar aqui para cima, e uma hidroxila, que eu vou colocar aqui, ó, OH. Depois vem o carbono 3, tá aqui o carbono 3, ó, que tem 2 hidrogênios ligados a ele, então vou colocar um aqui, e para frente uma hidroxila, Tá aí a fórmula estrutural. Transformando isso em fórmula de linhas, veja, ó, vou colocar aqui, ó, carbono 1, 2, 3, né? Então são 3 carbonos ligados em linha, 3 carbonos alinhados. Então o primeiro é esse, 2, 3. Esse aqui é o terceiro. Então aqui, ó, o carbono 1, o carbono 2 e o carbono 3, né? Colocando os outros átomos, ó, no carbono 1 nós temos 3 hidrogênios, então vou colocar assim, ó, H3C. O carbono 2 tem um hidrogênio, que eu não preciso representar nesse tipo de fórmula, e a hidroxila. A hidroxila eu preciso, então eu vou colocar ela para cima aqui, ó, OH. O carbono 3 tem 2 hidrogênios que eu não preciso representar, e a hidroxila. Então eu vou colocar aqui, ó, C, aí eu posso colocar assim, ó, H2 mais a hidroxila OH, certo? É uma forma de fazer a fórmula geométrica. E a fórmula molecular? Ora, são quantos carbonos? 3. São quantos hidrogênios? 3, ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. E quantos oxigênios? 2. C3H8O2 é a fórmula molecular desse composto aí. Esse composto pertence a uma função chamada álcool. Ele é um tipo de álcool, na verdade. Beleza? Entendeu isso daí? Tranquilo? Vamos fazer mais um aqui, ó. Olha só. Próximo composto para a gente trabalhar, olha esse composto aí, ó. Nesse composto aí, nesse modelo de molécula, tem alguma coisa interessante que eu queria mostrar para você. O átomo preto vai ser carbono. Então tem aqui, ó, carbono, 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 carbono. Vermelho é oxigênio e o branquinho é hidrogênio. Agora, observa uma coisa. Vamos pegar, por exemplo, esse carbono aqui, ó. Quantas ligações está parecendo que ele está fazendo? Está parecendo que ele está fazendo 1, 2, 3. Não está faltando uma? É, tem que fazer 4 ligações. É porque, na verdade, é o seguinte. Nessa estrutura, eu vou colocar as outras ligações que estão faltando para não causar confusão. Ó, aqui é uma ligação simples, 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 simples. Essa vai virar dupla. Essa vai virar dupla, essa vai virar dupla. Pronto. Agora todos os carbonos estão com as suas 4 ligações. Transformando isso em fórmula estrutural. Veja, eu tenho dentro desse ciclo, ó, isso aqui é um ciclo, eu tenho 6 carbonos, né? Eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Eu vou chamar esse carbono aqui de carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu vou colocar 6 carbonos formando um ciclo. Vai ficar desse jeito aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e fechou o ciclo. Veja que uma ligação é simples, outra é dupla. Uma simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla. Então, ó, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Cada carbono tem para fora aqui, ó, um átomo de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. O carbono 2, o 3, o 4 e o 5. Então, ó, se eu der nomes para os carbonos, esse vai ser o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quais são os carbonos que têm hidrogênios ligados? O 2, o 3, o 4 e o 5. Então, ó, o 2 tem hidrogênio, o 3 tem hidrogênio, o 4 tem hidrogênio, o 5 tem hidrogênio. O 6 tem aqui uma hidroxila, OH. Então, o 6 tem OH, né? E no carbono 1 sai isso tudo aqui, ó. Ó, outro carbono, ó, vou colocar ele para cá, ó. Outro carbono, uma dupla, aqui é ligação dupla, uma dupla com oxigênio e aqui OH. Esse composto, embora você olhando para ele agora você não tenha condição de saber,
Esse composto é muito conhecido de todo mundo. Esse composto é chamado de ácido salicílico. A partir dele é que se faz a aspirina, tá certo? Esse é o ácido salicílico. Transformando isso aí em fórmula de linhas, olha só. Essa parte cíclica aqui, ó, essa parte cíclica aqui, eu vou transformar assim, ó. Vou fazer mais para frente para não chocar, ó. Vou fazer um hexágono. Lá dentro tem ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla. No carbono 6 tem aqui uma hidroxila. E no carbono 1 sai para cima um grupo, a gente chama isso de carboxila, ó. C dupla O, O, H. Tá aí a molécula. Lembra que os hidrogênios, na parte do meio da cadeia, a gente não precisa representar. E a fórmula molecular do composto? Quantos carbonos tem nele? Olha, carbonos são, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Quantos hidrogênios? Ó, hidrogênios, vou colocar de vermelho, tá? Para não confundir. Hidrogênios tem 1, 2, mais um aqui 3, mais um aqui 4, mais um aqui 5, mais um aqui 6. Ah, Ronald, como é que eu sei que aqui tem hidrogênios? Sempre existe hidrogênio completando as 4 ligações do carbono, não esquece disso. Então, quantos são mesmo? Esqueci. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e oxigênios são 2. Então, a fórmula desse composto é C7H6O2. Tudo bem?